Olá, pessoal. Boa noite. Bem, a gente vai começar então uma primeira série, um primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre essa biografia, que é uma biobibliografia, confunde muito com a própria vida do Lowen, que é sobre análise bioenergética. Eu vou convidar agora a Marli para fazer parte dessa conversa. Estou convidando ela. Olá, oi lá, Patrícia. Bem, agora a gente vai seguir em frente. Marli, bem-vinda. Eu estou adicionando ela aqui agora. E aí, agora a gente volta. Olá, tudo Alô? bem? Eu não tô te ouvindo agora. Ele tá sem som. Peraí que eu tô sem som aqui, peraí. Oi, peraí. Ah, tá. Agora veio o Ok, som, beleza. Ok. beleza. Tá bom, Oi, pessoal, boa noite. Agora a gente voltou definitivo tá. com a nossa conversa sobre. Uma ideia que eu tive, e aí eu conversei com a Marli, ela topou, então ela vai ser a minha primeira convidada para falar sobre os livros, né? Uma biografia que confunde um pouco com uma bibliografia do Alexander Lowen, que é quem fundou a análise bioenergética. É, e aí o primeiro livro que eu pensei foi o primeiro livro que ele publicou, que chama O Corpo em Terapia, que é esse daqui. Eu estou com uma edição de 1977, que é do Corpo em Terapia. E aí, aí ela Glória. topou. Então eu vou começar falando um pouco como que eu achei a bioenergética, bem rapidinho. E aí a Marli também vai se apresentar, só para vocês saberem quem a gente é. Essa live ela tá aqui, né? Tá ao vivo no Facebook. Vocês podem fazer as perguntas de vocês aqui no Facebook. Mas depois que finalizar a live, ela também vai ficar disponível no YouTube. Se você quiser assistir ou fazer perguntas lá, no dia hoje não tem pergunta, mas depois você tem. Não tem problema. A gente também tá como pesquisador, né? Que a vida do Loen, enfim, tudo é muito grande. Ele viveu e escreveu durante muitos anos. Olá, Wallace. Tudo bem? Bem-vindo. Ele Olá, tá aqui bem-vindo. pertinho de mim, me Yes, ajudando. tudo certo. Então é isso. Bem, pessoal, meu nome é Juviniano Rezende, você já me conhece, a maioria já está aqui no meu perfil, mas como que eu conheci a bioenergética, né? Minha formação inicial é em filosofia, e minha graduação, meu mestrado. Na época eu dava aula na Universidade Federal de Berlândia, eu era substituto de uma cadeira de ética lá, né, nesse período. E, ao mesmo tempo, eu conheci a prática de meditação e de yoga quando eu tinha 21 anos, né? Porque eu procurei a terapia por causa de estresse, muita ansiedade, pânico, e eu fui para a psicanálise inicialmente. Depois eu fiquei sabendo das práticas de yoga, então eu praticava yoga e fazia terapia analítica, né, com uma psicanalista. Depois eu vim para a Unicamp em 2004, eu conheci o professor Adilson, que é meu orientador de doutorado, um abraço, Adilson. E ele me apresentou a obra do Jung. Eu comecei a estudar o trabalho do Jung, mudei, falei, não, quero fazer terapia junguiana. E aí, durante o período que eu estava lá em Uberlândia dando aula de filosofia, eu comecei um projeto de yoga dentro de extensão. E eu prestava muita atenção no corpo das pessoas. Eu falei, gente, as pessoas fazem um exercício e chora. Faz um exercício e fica muito feliz. O que acontece? E dando uma aula, eu percebi que trabalhando essa abertura do tórax, das axilas, uma aluna chorou muito. Depois ela me contou uma história que aconteceu na vida dela. Eu falei, gente, mas quem que estuda isso? Aí eu perguntei para um amigo meu, que é o Carlinhos, talvez esteja aqui. Ele falou, olha, você tem que estudar bioenergética, porque o que faz a conexão do corpo com as emoções é bioenergética. Isso foi em 2006. E desde então eu não parei de estudar bioenergética, né? E eu comecei a trabalhar, mas em 2011 eu comecei minha formação no Ligari e foi lá que eu conheci a Marli e eu sou super apaixonado pela bioenergética. Então a bioenergética entrou na minha vida primeiro como cliente, que eu fiquei, nossa, essa abordagem é o que eu quero fazer da minha vida. E aí eu entrei nisso, né? E fui conhecendo pessoas muito legais. Então, o objetivo dessas lives é a gente trazer um pouco do percurso que o próprio Lowen fez, está aqui nesse livro, Uma Vida para o Corpo, né? E eu vou percorrer alguns livros. Como acho muito legal a compreensão que a Mali tem, uma vez eu fui dar uma aula, oi Zenaide, eu fui dar uma aula de leitura corporal, uma formação de transpessoal, eu falei, meu Deus, eu preciso de um resumo. Eu falei, Marli, tem um resumo? Ela falou, tenho. E eu falei, nossa, como ela tem capacidade de sintetizar.
E eu falei, a primeira pessoa que eu pensei em chamar para falar dos livros foi a Marli. Então, muito bem-vinda, Marli. Você pode falar como que você Obrigada. conheceu a bioenergética, quem é você, e é isso. Bem-vinda. Ok, foi um prazer enorme sempre. A gente está sempre juntos. Eu e o Joviniano já temos algumas histórias juntos, que eu acho que isso é muito bacana, né? E aí é assim, ele sempre, todos os cursos que a gente está conversando, né? E foi muito legal, eu É, quero começar falando que eu vi a transformação do Joviniano fazendo o curso de análise bioenergética, né? Porque eu já era professora naquela época. E foi vendo a mudança corporal, a mudança de espírito mesmo. É uma coisa muito bacana. Então é um prazer enorme estar aqui com você, o convite. Eu eu confesso que é minha agradeço. primeira live assim, em dupla, eu estou meio nervosa, né? Em segunda, como a minha primeira especialização é em Gestalt, o Pierce dizia assim para nós, não era? Nos livros. Quando você está nervoso, esteja no momento presente e diga isso. Então, gente, olha, minha primeira live, eu estou nervosa. Mas a gente É, vai bater bem-vinda. esse papo, ok. Né? Mas a gente vai bater esse papo. Então, assim, eu fiz o Nesp em Bauru, terminei minha faculdade em 92. A minha primeira especialização foi em Gestalt terapia. E aí eu trabalhava em recursos humanos e fui para a Americana trabalhar em empresa, né? E aí foi muito legal porque eu sentia na Gestalt que faltava o corpo, né? De alguma forma faltava o trabalho corporal. E eu estava lá na minha mesinha trabalhando na empresa, eis que surge um folder do Instituto Ligari de Americana. Eu falei, vou fazer esse curso, né? Vou introduzir. E aí eu fui a primeira aluna de 1995 do Ligari de Americana, né? Junto com uma série de amigas minhas lá, que devem estar ouvindo a gente aqui. E a partir daí eu falo assim que a análise bioenergética é um caminho sem volta. A partir do momento que você entra, você não consegue mais sair, né? Porque faz muita conexão. E aí foi que eu fui da primeira turma, fiquei no Instituto Ligari até um bom tempo, até eu vir em 2002, eu vim para Presidente Prudente, para cá, e trouxe o Instituto de Análise Bioenergética para Presidente Prudente. Né? Então, e aí eu fiz, depois também trabalhei, já fiz formação em biossíntese, então tem a Gestalt, tem a análise bioenergética, tem a biossíntese, e tenho também a formação em TRE, que eu acho que é uma formação fantástica, que é sobre traumas, né? O alívio de estresse e traumas, que trabalha sobre hoje a autorregulação do sistema nervoso autônomo, que tem tudo a ver com o que Reich também nos propunha e nos propõe, né? Até hoje, a gente sabe que hoje a neurociência está aí nos fortalecendo, né? Fortalecendo com as informações que ela tem hoje na vida e na parte teórica, e está trazendo para nós que nós estamos no caminho certo, que é esse, que trabalhar a autorregulação do corpo é esse o caminho, né? E eu encontrei o Joviniano lá nos cursos, na formação, e é uma pessoa maravilhosa. Já trouxe o Joviniano aqui para Presidente Prudente, que já veio acrescentar com outras Sim. abordagens também, com o FT, né? E, enfim, agora falta a barra de Axis, né, Joviniano? Mas, enfim, a gente sabe que eu acho que é importante que eu e o Joviniano acreditamos numa coisa: a saída é pelo corpo, né? Existe essa saída, Sim. e que o corpo libera essas emoções e que pode nos ajudar nessa autorregulação. E estamos aqui para falar sobre o corpo em terapia, né, Joviniano? Que eu acho que é uma isso obra. Mesmo. Bem, sim. Que é uma obra Tem de muita base. gente que chegou. Ok, legal. O Luiz Paulo Rouanet foi da minha banca de mestrado. Bem-vindo. Legal, Eu tô tudo fazendo de bom. doutorado numa coisa completamente outra, que eu fui para pegar, eu tô acabando essa tese, né? Mas lendo assim, como que a bioenergética tem várias formas de trabalhar, e uma delas chama grupo de movimento, né? E eu fui fazendo isso numa escola pública. E assim, a tese já é uma aventura, só de contar o que é fazer isso. Mas tem toda uma fundamentação. E uma das fundamentações é, né, a abordagem. Então, eu escolhi começar pelo primeiro livro que o Loim publicou, e acho que a Marli aí tem muito para dizer. Boa noite, Leni, boa noite, Ana Luísa Nunes, Maria, boa noite todo mundo. Pessoal, a Marli preparou uma apresentação, né, que ela mandou, achei super legal, e aí ela vai falar, mas vocês podem fazer perguntas, tá? E é isso, tá bom?
Marli, o que você você tem para também vai falar desse livro aí? perguntando, você também pode ir Tá bom, tá perguntando, bom. né, Joviniano? Que aí a gente vai Sim, acrescentando, né? Mas eu acho assim que é sim, legal que o livro é o livro base do LOI e é o livro que a gente também oferece aos alunos daqui do curso de psicoterapia corporal, aqui no nosso instituto. Acho que todos os institutos de análise bioenergética utilizam esse livro base, o Corpo em Terapia. Por quê? Porque ele traz, foi muito legal essa criação, uma obra-prima também para nós, porque o que o Lowen faz? Ele pega, a primeira parte do livro é uma parte introdutória e teórica, né? Onde Lowen aborda temas essenciais da bioenergética. Uma coisa que é interessante a gente começar falando, né? Que a análise bioenergética foi criada por Alexander Lowen e também com o Pierre Hackos, que, né, os dois juntos que constituíram toda essa parte inicial da bioenergética. Depois o Lowen foi aprofundando e escreveu milhões de livros aí, pelo qual você vai dar sequência aí nas suas lives no futuro, né? sim, Então, na primeira parte desse livro, o Lowen discorre sobre o que é a análise do caráter e como acontece a formação e sua estrutura, né? Como que acontece a formação do caráter, e toda a parte, como é que ele faz isso? Ele pega o estudo do Freud, né, como Freud abordou essa questão da formação do caráter e como Reich desenvolveu essa teoria também. Nós temos que lembrar que o Reich trouxe para nós uma compreensão importantíssima no livro Análise do Caráter, né? E que Reich era discípulo de Freud, muito sim. fortemente, né? Então, nós somos de uma base bem psicanalítica. Então, o Reich, o Freud tem uma linguagem rebuscada, né, para compreensão analítica, é verdade. O Reich também tem uma linguagem bastante rebuscada, e eu acho que o grande ganho desse livro da terapia corporal, do corpo em terapia, né, é que o Lowen traz, o Lowen tem uma linguagem, eu falo para os meus alunos que o Lowen tem uma linguagem meio romântica, parece que a gente consegue acessar de uma forma muito divina, espiritualizada. Tem um coração. Eu acho que é diferente. Então, esse livro traz para a gente essa compreensão da análise do caráter. Ele pega a análise do caráter do Reich, que foi um livro fantástico, que na época fez muito sucesso entre os psicanalistas, muito utilizado até hoje, porém não muito comentado, né? As pessoas parecem que usam o Reich meio escondidinho, mas graças a Deus já isso está mudando, né? Mas o Lowen traz para a gente essa linguagem do desenvolvimento da questão do caráter e das couraças, da formação do caráter, e indicando a análise do caráter, indicando que foi esse o grande responsável pelo progresso na compreensão e no tratamento das neuroses, né? Então, para Lowen, é com Reich e com os estudos do caráter que é feita a ponte entre a biologia e a psicologia. Eu acho que isso é fantástico, né? Porque quando a gente... isso é muito legal, porque a gente sabe, através desses estudos deles, por que nós trabalhamos e por que isso autorregula o sistema nervoso autônomo, né? Porque quando a gente estuda a formação do caráter e das couraças, principalmente a formação da couraça, né, dos anéis de tensão, a gente vê que isso é muscular, é biológico, né? Então é biofísico. Então acho que isso é muito importante. Então, como que ele coloca isso? Isso que eu acho que seria legal. Ele fala dessa formação do caráter, porque vem das tensões dos anéis de couraça. Então, ele começa falando lá num capítulo sobre o desenvolvimento do ego, né? Como que o ego vai desenvolvendo e também o desenvolvimento do superego e dentro desse aspecto do social, no relacionamento da criança mãe-bebê, do relacionamento da criança com hoje não é mais só mãe-bebê, né? Porque hoje o mundo está mais evoluído, está tão corrido e está tão líquido, né? Tão forte que a gente
a criança tem hoje um contato com o mundo todo desde que ela nasce, né? Então, ele vai estudando essa relação da criança e essa relação da interação da criança com o meio é que vai causando a formação do ego. E também ele traz, através do Freud e do Reich, sabendo que essa transformação é um estudo do desenvolvimento psicossexual, né, da libido. Nós pensamos em Reich e Freud, nós pensamos em estudo de libido, da energia da vida. O Freud já dizia dessa energia da vida, né? O Reich pega essa energia que o Freud tanto dizia e ele estraçalha, ele vai estudar essa energia aí, né? E ele amplia esse conceito de energia, coloca que essa energia passa a se formar uma bioenergia, né? Energia, e o Lowen também pega essa questão da bioenergia e faz esse estudo, porque o Lowen, ele foi discípulo de Reich, ele fez terapia com Reich, né? E ele foi super reichiano, né? A gente tem que lembrar isso, né? Então, acho que é importante quando a gente estuda essa formação, né, do desenvolvimento do ego e as fases do desenvolvimento sexuais do desenvolvimento da libido, isto vai nos... e conforme a criança vai se desenvolvendo, vai tendo essa relação com o mundo e vai causando as tensões, digamos assim, né? Ela vai aprendendo a se proteger, a se defender, né? E antigamente se falava em defesa, o Lowen também usa muito essa palavra defesa. Hoje o Reiner já nos traz muito essa fase como uma proteção. Então a gente aprende a se proteger. E à medida que a gente tem que criar mais fortemente essas proteções, a gente cria anéis de coraças, de tensão muscular, né? Sim. E conforme legal, a gente vai... Pode falar. Então, assim, por exemplo, quem está assistindo que não sabe o que é couraça, caráter e não sei o quê, pensar... Qual a pergunta? Né? Pensando assim, professora de filosofia, como seria isso, né? Tem duas questões, que parece um palavrão, que chama filogênese e ontogênese, mas filogênese é como a gente se desenvolveu, né? Como a gente se desenvolveu e evoluiu. A gente, pensando na evolução do Darwin, a gente andava de 4 apoios, depois a gente fica de pé. E a gente percebe isso no bebê. Então a gente tem um desenvolvimento filogenético, que é na barriga da nossa mãe, a gente vai na barriga da nossa mãe, a gente está lá, forma uma membrana, uma notocorda, que vai virar a membrana dura mater, que é a nossa membrana que está dentro da nossa coluna. Nesse processo formativo, a gente vai sofrendo o estresse, a gravidez, algumas contrações para se proteger, desde a barriga da nossa mãe. Então, filogeneticamente isso acontece, né? Que a mielinização do nosso processo da membrana dura mater, que seria biológico. Não tem nada de, nossa, o caráter, a pessoa é bom caráter, ele é mau caráter. Porque as pessoas pensam assim, né? Fulano é um mau caráter, não vale nada. A gente não está falando de juízo de valor. Está falando de um jeito que a pessoa funciona no mundo tem a ver com o processo de formação dela, desde a barriga da mãe. Exatamente. E tem palavrão e é engraçado. do Piaget, que é ontogênese, que é como a gente se adapta. Né? A gente se adapta não só como indivíduo, mas como espécie. Então a gente desenvolveu a linguagem para se engajar e etc. Mas inicialmente tinha aquelas reações, você falou do TRE, né? Que já é uma coisa super pra frente, assim, na bioenergética, mas são aquelas reações básicas que a gente tem, né? Ou a gente corre, ou a gente luta, ou a gente congela. E a gente vai gravando no nosso corpo essas formas de reagir desde a barriga da mãe e marca muito. Aí o Freud vai dizer os 3 ensaios da sexualidade lá, fica muito marcado até a fase edípica, os 7 anos, né? A criança até os 7 anos. O caráter, de certa forma, vai sendo marcado ali. Mas a gente vai funcionando de diversas formas. Então, aqui, quando ela fala de caráter, não quer dizer nada de valor. Quer dizer o jeito que a gente age no mundo, como a gente se protege, né? Na verdade, a construção caráter... A pergunta do Wallace. O que é caráter e o que é esse congelamento? Boa, muito boa pergunta. O Wallace está aqui para ajudar, viu, Wallace? Mas olha, não, eu acho que é uma coisa muito fácil. O caráter não é, de certa forma, o jeito que a gente está no mundo? Sim, eu vou tentar...
Eu vou tentar falar isso. À medida que a gente vai construindo esses anéis de tensão, a gente vai construindo defesas. E essas defesas faz com que a gente vá atuar no mundo assim ou assado. Porque a defesa que eu precisei usar na minha infância, na relação com a minha mãe ou com o mundo, não é a mesma defesa que o joviniano precisou utilizar, que não é a mesma defesa que o Wallace precisou utilizar. Então, essas proteções e essas defesas vão criando o jeitão diferente da pessoa poder se inserir no mundo. E isso vai dar a ela esse padrão de comportamento, essa atitude, essas posturas, a forma de andar, a forma de agir, a forma de se comportar, a forma de falar. Vai dar esse molde, né? Então a gente estuda esse molde, esse modelo que vai se formando, é a forma como essa criança se constituiu no desenvolvimento do ego. Então isso forma o caráter da pessoa, né? E dentro de cada caráter vão ter os anéis de tensão, né? Então eu acho que isso é legal, que aí aparece na segunda parte do livro. Então ele constrói, isso que é legal. Para quem quiser ler o livro, é um livro fantástico, porque, e eu falo isso para os alunos aqui na pós-graduação, leiam porque é o livro base, é o livro de base, porque ele explica exatamente como é que se constitui, como é que se constrói o caráter, e a gente consegue perceber que através disso a gente é biopsíquico, né? Que corpo e mente é uma única unidade. Eu acho que nesse contexto isso é importantíssimo. A bioenergética trabalha a unidade, né, biopsíquica, não é nada em separado. E na segunda parte do livro do Lowen, desse mesmo livro, né, ele traz a informação fundamental sobre os 6 caráteres, né, os 6 principais caráteres de formação, que é o oral, o masoquista, né? Você quer falar isso depois? Tá, não, espera tá um pouquinho, ela já tá bom. dando esse Não, eu não vou falar. Não, peraí. Eu não vou falar deles agora, eu só estou falando que na segunda parte ele explica como esses anéis de tensão foram se construindo e formando cada caráter, né? E aí eu posso falar um pouquinho de cada um deles, mas a gente pode falar um pouquinho primeiro também da bioenergética, se você quiser, né? Enfim, sabe o que eu acho interessante? Que as pessoas podem fazer as perguntas. A Leni falou, já estou identificando as minhas defesas. Mas que legal. É isso, a gente fica lendo e falando, nossa, isso aqui sou eu, acho que eu sou isso. Mas o que é interessante do livro, pensando que a ideia não é a gente fazer um resumo do livro para vocês, é vocês ficarem com vontade de ler. Então tem uma pergunta, eu vou dizer a pergunta do livro com as minhas palavras. O Lowen tem uma fala no livrinho, no último livro dele, que chama Vida para o Corpo, ele fala: cada um dos meus livros representa um desenvolvimento das minhas ideias sobre a bioenergética e as experiências que eu acumulo com os pacientes. Para mim, escrever sempre foi fácil, porque eu queria dizer alguma coisa. Escrever sempre me deu muito prazer. Aí ele fala que, primeiro, ele deu um nome para esse texto, chamava Dinâmica Física da Estrutura de Caráter. E aí depois, que era muito preso na análise do caráter, depois ele melhorou um pouco isso e lançou pela primeira vez na década de 60 como Linguagem do Corpo. Então era um livro muito ligado à leitura corporal. E ele fala, nossa, ela é muito presa à leitura corporal. No final da vida, ele não vai estar tão preso, ele está mais ligado à energia, a fluxo, a grounding. Mas nesse livro, quem já conhece a bioenergética, gente, onde tem um capítulo de grounding, você não vai achar um capítulo de grounding, né? Você vai achar o processo do desenvolvimento. Tem no início, ainda na primeira parte, antes de entrar na segunda, tem uma página, acho que 78, 79, que ele vai falando como que pra gente, uma coisa que o Feldenkrais também fala, imagina que você fica engatinhando 24 horas, você fica muito cansado engatinhando, né? Então, economicamente, a gente se levanta, né? A gente se levanta, fica de pé porque gasta menos energia. Aí, se você pensa lá no mal-estar da civilização, tem uma nota que o Freud fala isso, a gente tira o nosso nariz de perto da sexualidade e levanta. Então, a sexualidade vai ficando cada vez mais longe do processo civilizatório. O cheiro, esse cheiro é bom, não, esse cheiro de sexo, não gosto. A gente vai se afastando da sexualidade. E, economicamente, ficando mais forte. Aí eu falo, tudo bem, até aí, ok. Mas essas defesas, tem uma coisa que a gente fala, nossa, eu aprendi bioenergética na grounding. Eu comecei a usar grounding nas aulas de yoga. Falava, nossa, grounding é tudo, E ele começa a ter delinear o conceito de grounding na primeira parte, na página 101,
quando ele fala, resumindo, que todas essas defesas, seja ficar mais carente, ficar mais sonhador, ficar mais me submeter a situações difíceis, qualquer uma dessas defesas, tiram a gente do chão. E ele começa a trabalhar de pé, amparado no que ela já falou, nos textos do Firenze, né, que são técnicas ativas de psicanálise, que ele já usava a expressão corporal. E esse pessoal, e o Reich, aí o Lowen fala, não, então se eu começar a trabalhar de pé, ao invés de ficar deitado no divã, como o Reich trabalhava, ou trabalhando a diluição das coraças com a pessoa deitada. Então colocar de pé já vai ser uma coisa que ele já começa a ver, que é bom, já na página 101. Aí ele vai falar na análise do caráter, e aí vai começar a falar esses nomes que a gente acaba usando na leitura corporal. E se você é, sei lá o quê, que são uma forma da gente olhar esse jeitão, mas que ninguém tem um jeito puro. Então, acho que é legal. Ok, eu acho que tudo bem. Eu acho que é só para a gente fazer essa transição para a segunda parte. Ok. Ótimo, ótimo. Né? Na verdade, grounding faz parte, que grounding não tem, a palavra não tem tradução, é chão em inglês, é estarmos em conexão conosco mesmo, né? Então, antes de qualquer leitura, análise do caráter, o Lowen se preocupou sim em fazer essa conexão do homem, né, consigo mesmo. Né? Independente de você trabalhar, porque você pode trabalhar dentro da bioenergética olhando para o corpo e sabendo os padrões de tensão e trabalhando essa dissolução dessas couraças sem mencionar caráter. Né? Você pode trabalhar a postura, o desenvolvimento, enfim, né? E a gente não precisa ter todo esse pragmatismo, esse conceito, isso é isso, aquilo. Eu costumo dizer para os meus... é que eu vou andando, porque eu sou professora e acabo empurrando um pouquinho, né? Mas você vai me dando Mas eu costumo dizer aqui nos cursos da análise bioenergética que quando a gente vai ensinar caráter, né, a primeira coisa, né, a pessoa lá do vídeo falou agora assim, estou me identificando com as minhas proteções aqui, ou com as minhas defesas, ok. O primeiro passo, quando a gente começa a ensinar a análise do caráter, que esse livro, Corpo em Terapia, ele traz essa leitura de análise do caráter, segundo a visão do Lowen, né, as pessoas vão se vendo. Então, o primeiro é se ver. Depois é ver todos os parentes, né? Tios, primos, avó, mãe, né? Como é que é minha mãe, como é que... E depois os clientes e etc. Né? Então, a primeira observação é essa. E a gente tem essa questão, né? E que a gente pode trabalhar, que essa é a diferença de nós, terapeutas corporais, e da psicanálise e do Freud, que o Lowen deixa isso bem claro no livro, né? Que a diferença básica do nosso trabalho com a psicanálise é que nós trabalhamos toda a questão analítica e psicanalítica no corpo. Essa é a nossa linguagem. Então, a gente pode tirar tanto a leitura corporal dos caráteres, né, dos anéis de tensão, como dos bloqueios de nível de energia. Então, trabalhar com ground, com respiração, com uma série de coisas, e isso a gente pode fazer sem necessariamente ter o conceito aprendido de análise do caráter, né? Que eu acho que isso é legal colocar também, né? Mas foi bacana ser... fluxo de energia, né? Que quando ele do fala fluxo. Que é uma coisa que... desde quando ele começa a falar de estar na perna, ele já fala de uma coisa que é geral, assim, né? Que é meio que ele chama neurose de medo da vida. Então, não aqui, né? No outro livro, mas aqui ele já está dizendo que essa falta de contato com os pés e com o chão tem em nós, né? Ansiedade de cair, medo de olhar para baixo, tem medo de cair, tem medo das alturas, e aí depois ele fala do fall in love, né? Que é cair, né, de amor ou se apaixonar. Então tudo isso vai gerando uma ansiedade. E essas ansiedades ficam muito no nosso corpo, né? E aí como que esse trabalho... Que é uma pergunta do livro, Marli, que eu acho que é legal, que você já está aí dentro, que é a pergunta do prefácio. Ele fala, então, se não é separado corpo e mente, se eu modifico algo no corpo da pessoa, eu também modifico algo na mente? Então ele joga essa pergunta lá, será que eu vou dar conta de responder com essa bioenergética? E aí pode...
fica com a bola. Não tem não, se nós somos constituídos, né, que ele fala de biopsíquico, não tem como, se a gente trabalhar corpo, a gente trabalha a mente, se a gente trabalhar a mente, a gente trabalha corpo, não tem como tirar essa unidade. Tanto que dentro das nossas sessões de terapia, você sabe disso, que já, né, terapeutizada, eu também sou, e terapeutizada pela bioenergética, mas assim, a gente sabe que a gente pode começar pelo verbal, e a partir do verbal encontrar um caminho de trabalhar o corpo, ou às vezes o cliente vem e fala assim, hoje eu não quero trazer nada, né? Não tenho nada para trazer. Que ótimo, melhor sessão, vamos para o corpo, e o corpo vai nos trazer esse conteúdo, né? Então, acho que essa dinâmica da bioenergética é fantástica, né? Porque a gente pode trabalhar das duas formas, né? Eu acho que isso é o grande pulo do gato e o que nos diferencia da terapia pura e simplesmente psicanalista, de psicanálise, né? E também esse é o grande pulo do gato importante, porque aí todas as abordagens, seja comportamental cognitiva, seja gestalt, seja sistêmica, pode fazer uso da análise bioenergética, né? Ou tanto dos exercícios quanto da informação, para poder trabalhar o que ela conhece no corpo do paciente ou no corpo do cliente, né? Que eu acho que isso é um bom recurso, não tenha dúvida, né? A gente pode pensar que o trabalho da bioenergética, a análise bioenergética, ela amplia o trabalho terapêutico, né? E dá essa compreensão com o olhar para o corpo, né? A gente tem sempre esse olhar pelo corpo. Então, se a gente trabalhar o corpo, nós vamos estar trabalhando a nossa psique? Não tenha dúvida. Haja visto também, né, que todo mundo que chega hoje nos nossos consultórios com ansiedade, com depressão, tem uma orientação médica. Qual é a orientação médica que está vindo, né? Não, vocês têm que fazer exercício físico, né? Você tem que caminhar. Hoje a gente sabe que exercício físico aeróbico é autorregulador do sistema nervoso autônomo, né? Se a gente correr, a gente vai nos ajudar. Então, biopsiquicamente, nós estamos inseridos. Por isso que eu amo a bioenergética e acho que ela está vindo de encontro, muito de encontro com o que com o mundo contemporâneo, né? Que está adoecido, que está líquido, gasoso, sem contorno, né? Então, eu acho que isso é um grande ganho para nós, né? E os clientes, eles desenvolvem novos sentidos para suas vidas. Eu acho que isso é importante. O cliente aumenta a sua capacidade de contato com ele mesmo, com os outros, com os acontecimentos, através do grounding, como você falou, né? E porque o trabalho clínico tradicional, ele limita e às vezes até frustra muito qualquer intervenção terapêutica. E a bioenergética abre para essa intervenção terapêutica, né? Esse é o grande ganho que o Loy nos traz, né? Nesse sentido. Aí eu acho que a análise bioenergética, ela inspira a busca de novas formas de atuar, né, junto ao cliente. A gente pode também ser criativo, a gente pode buscar outras, né, inventar no bom sentido, né? Mas enfim, eu acho que é isso. E esse livro, eu acho que esse livro traz o despertar para o corpo. E isso que a gente tem que entender. Quando a gente começa a ver, você fala, nossa, então... Porque lá na segunda parte, o Loy vai falar dos caráteres, e é legal porque ele vai dar exemplos dos atendimentos clínicos dele, com os clientes dele, e ele explica a postura de cada caráter, né? O enrijecimento de cada postura. Então, aí ele vai falando, e você... Que esse enrijecer, né? A formação desses anéis, que deixam a gente impedidos desse livre fluxo da energia, ele nos impede de ter prazer para a vida, né? Então, ele vai abordando isso e você vai falando, nossa, então se eu respirar mais, talvez seja importante. Nossa, se eu talvez melhorar minha postura, eu fique melhor, né? Nossa, eu realmente fico pendurado pelo cabide, ele está certo, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, né, Joviniano? Que a gente tem paixão aí pela análise bioenergética, mas na segunda parte do livro, o Loy traz tudo isso de bandeja para nós, né? De presente para nós, né? Sim. Eu acho que isso é importante.
Ai, Odila tá vendo a gente. Um beijo, Odila. Olá, Odila. Odila também, é a mestrona, super mestre. Pois é, eu acho que ela entrando, acho que é legal, né? Eu quero falar que eu acho que é muito importante, né, lembrar alguns pioneiros que trouxeram para o Brasil a análise bioenergética. Eu acho que isso é fantástico. O Lô, inclusive, no livro, ele aborda isso, ele traz o José Ângelo Gaiarsa, ele traz o Roberto Freire, e nós, como alunos Ligari, né, que nós somos cria do Ligari, nós temos as nossas trainers queridas, né, que nos apoiam um monte, que é a Odila Weigand, né? A Liane Zink, que está também sempre nos apoiando. Então, eu aprendi muito, né, com a Odila, o meu processo terapêutico nos cursos, né, de transferência materna, foi toda com ela. Eu tenho muita gratidão aí, né? Então, acho que é legal a gente trazer isso, e essas trainers estão sempre com a gente, ainda nos ensinando, né? Claro. Eu ainda aprendo muito. Foram né? alunas do Loen, né? Exatamente. E temos que mencionar que também vem o Rainer aqui, que é um treino internacional do Ligari, né? Que foi um grande aprendiz de Loen, porque tanto a Liane, quanto a Odila, quanto o Rainer foram terapeutizados também por Loen, né? E eles vêm até hoje trazendo esse trabalho fiel da análise bioenergética, dos conceitos da análise bioenergética para nós. Eu acho que isso é muito legal, fantástico. Né? Muito legal. Então, Odila e todas as... Odila. Muito bom. Ficando então assim, pensando na segunda parte, ele vai na segunda parte do livro já dá os caráteres, né? E você mandou para mim um texto super legal. A gente, ela é muito boa do resumo. A Maria melhor de síntese. Não, você deu um traço. Que eu não consigo. Esse traço tal. Eu falei, tá ótimo, né? Se quiser comentar o que você fez, você apontou, ficou muito legal. Tá, então, na verdade, aquele resumo que eu te mandei lá atrás, lá naquela época, eu não sei se eu conseguiria pôr agora aqui, mas eu posso falar. Ah, legal, um resumo básico. O que é importante, acho que eu e o Juviniano damos certo, porque ele é professor e eu também sou professora, e como boa professora, eu nunca vou para lugar nenhum sem preparar a aula. Nem live, que tem que ser uma coisa, né? Que ser uma coisa natural, assim, né? Mas eu acho que eu fiz um pouquinho do resumo básico do que ele traz de análise do caráter, né? No livro. Bom. Ele não traz todos os caráteres, mas ele traz alguns. Nós temos que pensar que a análise bioenergética cresceu muito, está ainda em evolução, né? Tem muita gente que fala da importância, a Odila é uma das que fala da importância da gente aprender o caráter, e eu acho que isso é legal, a gente tem que aprender caráter, principalmente na nossa formação. Tem outros professores que já falam só do fluxo de energia, que é importante, enfim, a gente caminha. O que eu falo para os meus alunos é que quando a gente vai aprender caráter, a gente aprende ortodoxicamente. Então, assim, da forma como ele é constituído, na primeira fase, na primeira infância, nas idades. Igual dirigir carro. Quando você vai dirigir carro, você põe a primeira, segunda, freio de mão, papapi, papapá. Depois que você aprende a dirigir, você já fica no automático. Né? E também dentro do resumo da análise do caráter é isso. O Loen, ele traz essa questão bem padronizada, né? Mas que depois de um tempo que você está lendo o livro e depois de um tempo que você está atuando na bioenergética, você sabe que tudo se constrói ao mesmo tempo e que a linha é muito tênue entre um caráter e outro, né? Que as coisas são muito, digamos assim, muito fluidas, né? Tudo meio que junto e misturado. Mas eu vou tentar fazer meio padrãozinho, né? Então a gente pode começar com o caráter oral, que tem uma diferença. Tá com o livro, tá na página 153. Quem está acompanhando com o livrinho aí, os alunos, eu sou super psicólogo. O livrinho. Ela vai dar não vai explicar tudo, mas dá as principais questões aí. Sim, o caráter oral, né, a gente tem que pensar que o Loen, ele fala que as defesas começaram no nascimento do bebê. Né? O Boadella já na biossíntese, você também já trouxe seus conceitos aí lá atrás, falando que vem desde a formação intrauterina.
tá? Mas no livro, quem for começar a ler o livro, e a gente também na bioenergética acredita hoje que essa formação intrauterina é importante, né? É interna. Mas no Lowen traz no livro que começa a partir do nascimento. Então, acho que isso é importante. E ele começa com um caráter oral, que é a privação. Ele fala que a privação do bebê, quando o bebê é privado de ter esse afeto, esse leite materno, o afeto afetivo e a questão também de alimentação, né? Então, o caráter oral é uma privação, uma energia que foi retirada da criança ou não promovida regularmente de acordo com a necessidade que a criança tinha, né? Como o Winnicott dizia, a mãe suficientemente boa, né? Nem sempre, não sei se existe uma mãe suficientemente boa, né, nesse mundo, mas às vezes a criança exige da mãe uma mãe que ela não vai conseguir ser também, né? Então nunca vai ser suficientemente boa, né? E dentro desse momento, nesse caráter, o ego ainda está iniciando o processo de construção. Então, é um ego muito vazio, né? A fase oral do desenvolvimento é uma fase que a gente chama, bem freudianamente falando, pré-genital, que ainda não está se constituindo essa questão do ego, né? O ego está em formação. Então, a criança necessita da mãe e do apoio de quem ela for ficar, enfim, né? E quando essa necessidade não é suprida, então essa criança vai ficando com baixa carga de energia, vai tendo pouca energia para ir para a vida, né? O corpo, ele é mais, digamos assim, mais comprido, a criança que teve que crescer muito rápido, né, para sustentar sozinha diante das suas pernas. Então, é um corpo com baixa carga energética, né? A gente até poderia pensar num livro aqui, vou tentar ver se a gente consegue trazer para vocês, né? Vamos ver se eu consigo. Que é esse primeiro corpo aqui, né? Ó, é um corpo, né? Um corpo oral, né? Um corpo mais colocado desta forma. Que esse livro é do Kellyman, que ele traz também um pouco as posturas do corpo, né? E depois, então, dentro disto, é uma fase pré-genital ainda. E depois ele coloca o caráter masoquista, ele não coloca o caráter psicopático nesse livro, né? Vamos entender um pouco isso, mas a gente vai ouvir falar disso, quem escuta da bioenergética, mas hoje nós não vamos falar dele. Então, nós vamos falar do livro, que é o caráter masoquista, que ele coloca a supressão, né? Que a criança que foi suprimida, a criança é forçada a adotar uma posição passiva. Então, a sua vontade, a mãe subverteu, a mãe, ou o meio em que ele vivia, subverteu essa necessidade da criança. Então, foi tirado, foi negado o direito da criança, né? De repente, da criança se expressar, que é bem a fase que a criança está no treino ao toalete. A fase oral é a fase de amamentação, até a palavra já fala, amamentar, né? Oral, sugar, né? E a fase masoquista é a fase do treino ao toalete, onde a criança está aprendendo a controlar o esfíncter, né? Dentro dessa situação, ou expulsar, né? Expulsar, ter o prazer na expulsão e o prazer na contração do esfíncter. Então, está bem nessa fase e ainda é uma fase pré-genital. A fase está se construindo um superego, né? Que mais para frente no livro, o Lowen fala que o masoquista ele vai ter também um superego muito fortalecido, né? Muito enrijecido. Então ele fala desta forma. Que aí vai ter um corpo, né? Lá no livro ele vai falar do corpo masoquista, que é um corpo muito denso, que é um corpo muito com a carga presa de energia, né? Vou achar aqui um corpo para mostrar para vocês com essa questão energética, né? Vamos lá pensar num corpo masoquista. Acho que dá para pensar nesse corpo aqui. Né? E que acho que é legal. Como não tem controle bom do esfíncter, acaba contraindo muito a nádega, né? Você contrai a nádega, aperta aqui e a barriguinha fica mais saliente, porque a nádega está muito contraída. Eu acho que pensando nas dores, né? Então essa criança nessa fase anterior, na fase oral, ela se sente muito abandonada, né? Porque, nossa,
minha mãe não foi, ou foi demais, ou foi de menos, fica aquele abandono. Já o masoquista tem essa sensação de ser humilhado, nossa, vai dar errado, então não vou me colocar, porque quando eu vou me expressar, vão me humilhar. Então fica essas dores, né? Cada fase vai ter uma dor que a gente vai carregar, se teve um trauma ali, ou se teve uma tensão exagerada ali. Estamos indo bem. Eu só fico preocupado que o Facebook ele Com é o cheio de me tempo. derrubar depois de uma hora. Ah, tá. Isso, Não, já mas a está gente com vai falar. quase uma hora. Então É, vamos resumir aqui um pouquinho, né? E eu acho que é porque legal o isso. Facebook começa a cortar. Então é só Tá. trazer um pouco. Vai mais resumidinho, mas estamos acabando. Sim, E aí ele traz o caráter, ele traz outros caráteres, ele traz o passivo feminino, né? sim, Ele traz o histérico, ele traz o histérico, o passivo feminino, o fálico narcisista, né? Que ele tem os capítulos, e depois, no final, ele fala um pouquinho do caráter oral, para depois pronunciar a patologia, o caráter esquizofrênico, que eles chamam caráter foi. esquizofrênico, que é uma cisão do ego, já é uma patologia, né? Mas a gente vai falar, eu coloquei aqui no resuminho, que ele coloca todos esses caráteres, o Lowen, ele subdivide, é diferente do Reich, ele subdivide o caráter rígido em, né, histérico e passivo feminino, histérico e masculino agressivo na mulher, e passivo feminino e fálico narcisista no homem, né? Então ele faz essa subdivisão. Então eu vou falar de uma forma geral do caráter rígido, né? Por que Sim, acontece essa rigidez? Na verdade é a fase edipiana, mais ou menos de 3 anos, 2 anos e meio até os 4, 5 anos de idade. Você já falou isso lá no começo, né? É a fase onde um ego já está mais desenvolvido, então ele já tem mais sim, estrutura, né, para poder ir para o mundo, vamos pensar assim, ele já está mais consciente, está menos dependente dessa questão maternal, né? E então ele vai também, a criança vai começar a enxergar o pai, né? Então vai passar a ser a tríade. Pai, mãe, criança. E aí ele vai fazendo, é muito bacana que o Lowen no livro, ele vai fazendo toda essa associação, essa relação. Como é essa criança, se teve um pai muito severo, se teve uma mãe muito passiva, se teve um pai muito passivo e uma mãe muito controladora e muito severa. E ele vai contando os casos a respeito disso. E a gente vai sim, entendendo a formação dos caráteres rígidos através disso. Porque nessa tríade, a criança se apaixona pelo sexo oposto, tem um desejo enorme, a energia libidinal está toda nessa descoberta, e a criança quer simplesmente, né, tem uma vontade enorme de colocar essa energia para fora, de descarregar essa energia, principalmente para o sexo oposto, e ela é frustrada, ela é proibida, então ela tem que recolher essa energia libidinal de alguma forma, então ela é inibida de descarregar. Né? Tanto que a histérica, ele coloca na histérica como uma ansiedade muito grande. O que é a ansiedade muito grande? Não descarrega. E a gente sabe, através do Reich e do Lowen, que a curva, né, da bioenergia, a curva carga e descarga, ela precisa acontecer, sim, independente dos anéis de couraça. Quanto mais eu conseguir fazer esse movimento acontecer, carga e descarga, mais saudável eu vou ser na minha vida. sim, E isso, hoje, a gente sabe, até pela dinâmica da neurociência e até pela teoria do TRE, que essa carga e essa descarga é a autorregulação do sistema nervoso. Então, a gente sabe também que a pessoa que tem muita carga e pouca descarga, ela vai ter uma tendência mais ansiosa. Uma pessoa que tem muita descarga e pouca carga, ela vai ter uma tendência depressiva, né? Então a gente já chega com esse olhar no consultório que ajuda demais. Mas voltando lá no caráter sim, rígido, tem essa questão, então, da criança que não pôde colocar ou descarregar essa energia. E com um ego mais. Ela já está com um ego mais rígido, duro, né? E inflexível. Ela vai criando esse ego, né? Mais rígido, duro e inflexível. Tanto que ele fala que as posturas do caráter rígido. Ele coloca que não é só anel de tensão, ele coloca que tem uma armadura. E ele diferencia no livro, né? Anel de tensão com armadura, que é muito. Essa couraça, esse anel de tensão é muito mais forte, né? E a sim, fase que a criança vai estar nesse momento é a fase genital de desenvolvimento. Enfim,
eu acho que aí ele coloca que a gente pode pensar a grosso modo, né? Que a histérica tem essa carga de energia mais para cima, né? Também de apresentar, tem uma cisão entre coração e sexualidade, né? E aí ele coloca que o caráter rígido no passivo feminino vai ter a nuance desse lugar meio que no caráter masoquista, no caráter oral, né? Então, e a masculina agressiva também vai estar nesse lugar meio misturado. Porque, na verdade, nós somos misturadas. Se nós passamos por todas essas fases de desenvolvimento do ego e todas as fases psicossexuais do desenvolvimento, todos nós vivemos todas as fases. Então, a gente vai carregar um pouquinho de tudo isso, né? E depois que a gente aprende divididamente, a gente vai vendo que tudo pode estar junto e misturado. E o importante é que o terapeuta bioenergético tenha essa linguagem, né? Não coloque taxativa, você é masoquista, você é rígido, você é oral, você, né? Não é isto. Eu acho que é importante, eu trago aqui a formação, vai ter formação aqui de análise bioenergética para quem quiser. Pois é, muito importante. Como que é essa vai começar. Quanto tempo dura e o que você, sei lá, o que você vai ser aí se você fizer essa formação? Porque então, nós a sacada da live, trazer essas pessoas, igual o Paulo Albertini falou, tá muito bom. O Paulo Albertini vem no mês que vem para falar do livro dele, da psicanálise. Muito obrigado, Paulo. Professor olá, agora, Paulo, precisa vir para Prudente. O Paulo está precisando vir para Prudente. Ele é um super professor. Eu falo, gente, muito me lembra de 1930, escreveu não sei o quê. Então, ele é 30 anos com o Reich, né, estudando. Então, não, fora de série. Ele que vem e dá uma formação aqui em Campinas. E aí a Mali tem todo esse conhecimento de bioenergética, super quer contribuir e tem uma formação lá no Ligare Presidente Prudente. Então, vai ter agora. Eu gostaria que a Mari falasse como fazer a inscrição, como que entra em contato, quanto tempo dura, e é isso. É isso, ok. Então, nós vamos montar a 6ª turma aqui em Presidente Prudente, nem eu acredito, mas a 6ª turma, graças a Deus, vai começar dia 24 e 25 de agosto, né, aqui, a 6ª turma, é aos sábados e domingo, é um final de semana por mês. Então, os sábados começa das 9 até as 6 da tarde, no domingo vai até as 14, às vezes até meio-dia, depende, né? Depende do professor que vem, né? Se vem de São Paulo, se vem de Campinas, porque a gente traz todos esses professores que a gente citou aqui, esses professores vêm para nos ajudar na formação, né? E a formação é de 4 anos. E é uma vez por mês, passa super rapidinho, é uma formação internacional, então nós somos ligados, somos ligados ao Instituto Internacional, Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, lá com a Liane Zink, então nós somos ligados a eles, e eles nos ligam ao Instituto Internacional de Análise Bioenergética dos Estados Unidos, que é o IBA, e a Aldila aí que participa dessa ligação IBA-Brasil aí com toda a questão de currículo, de análise curricular, ela que forma todo esse currículo para a gente, então o currículo é 10, é maravilhoso, e a gente faz essa prática aqui aqui no Instituto Ligare, e então também hoje nós somos reconhecidos pelo MEC, eu acho que é muito importante, né? E estamos aqui esperando vocês, que vocês venham para participar, venham conhecer de perto a análise bioenergética, não importa a sua abordagem, não importa se você é fisioterapeuta, médico, psicólogo, eu acho que, né, de alguma forma, a bioenergética ajuda a gente a olhar o corpo, olhar o indivíduo, olhar o biopsíquico de uma forma muito integradora, né? E é isso, assim, né? Eu acho que eu estou muito feliz de ter vindo bater esse papo, mas eu acho que valeu super a pena, né? Sim, valeu super a pena. A gente ele começa a finalizar para a gente, começa a cortar um pouco a transmissão por causa do tempo, mas eu quero agradecer, Mari, você ter aceito, né, esse convite de começar isso daqui. Eu falei, olha, vamos começar, e você já fala que vai ter sua formação. E hoje a gente produzir, por exemplo, você dá os seus workshops, eu trabalho também, e aí uma forma da gente manter as pessoas é contribuir com elas e
dá Sim. conteúdos que elas podem assimilar. Então, se você Sim. gostou do livro, olha, esse livro aqui existe, ele está aqui, você pode ler. Tem uma linguagem na segunda parte que é um pouco mais analítica, vai ter as marcas, etc. Mas minha experiência como educador, né, que eu fui levar os recursos da análise bioenergética para a escola, para trabalhar com grupo, você ter esses recursos com você, de perceber o grupo, de perceber o campo energético, de se perceber. Eu acho que se um professor não está enraizado na sua senso-percepção, ele vai ser um jogador de conteúdos. Quando você está enraizado e você percebe a sala, você percebe o grupo, você vai interagir com aquele grupo de maneira muito mais eficiente. Com a leitura corporal, você fala, não, essa pessoa aqui é aquele tipo mais sonhador, então vai ser legal pedir essa tarefa. Essa aqui é muito comunicadora, então ela pode me ajudar isso na sala, sabe? Tem aqueles que vão fazer a tarefa mesmo, vão estar com você até o final. A leitura corporal ajuda muito na sala de aula. Você Muito, fala, muito. que interessante. A gente usa a leitura corporal na O sala. tempo todo. O tempo todo, porque uma vez que você aprendeu, a leitura está com você. Então você fala, nossa, olha, essa pessoa tem esse jeito. E não vou ficar olhando para a dor, para a ferida, e foi nessa fase da vida, ela sofreu. Não, olha, isso já passou, né? A gente vai ter uma live aqui de um livro que chama O Tal da Transformação, que é super legal, que é como a gente pode transformar todas essas dores em recursos, né? Para a gente se transformar e fazer o que era um drama e um trauma, fazer uma coisa super divertida. E a gente viu, né, o Joviniano é tão comunicador, então por que não usar isso, né? É isso aí, é isso aí. É. Isso que é legal, mas você lembrou uma coisa. Cada caráter tem a sua parte grande e positiva. E Sim. Dentro da análise bioenergética a gente faz isso. Vamos fazer uso do que é positivo, da nossa proteção positiva para a vida, né? Para a gente atuar de forma positiva, construtora, né? Foi ótimo estar com você, né? Falar dessa obra-prima aqui do Alexander Lowen, que é o primeiro livro que nos impulsiona a ver essa leitura corporal e a pensar pelo corpo, né? Então, assim, foi um prazer estar aqui, Joviniano. Gente, muito grato para todo mundo. O Luiz Paulo, a Nancy, a Leni, a Maria, a Andréa Matheus, o Paulo, um querido, a Odila, todo mundo que comentou. André, um beijo. O Rony, que é um querido. Se eu não falei alguém aqui, muito grato, Wallace, pelo apoio técnico, presença. Foi, o Wallace, é verdade. O Wallace, quero agradecer o Wallace, ele está sempre aqui no apoio técnico. Se ele não for, eu não ia nem saber ligar aqui essa conexão. Foi muito legal mesmo, mas foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu quero deixar aqui também o meu e-mail, se alguém quiser falar comigo, ou também falar da página do Ligare, né? O Ligare tem Instituto Ligare de Presidente Prudente, então Ligare Prudente está no Instagram, bem bacana, de informações, de videozinhos. Nós estamos fazendo informações de caráter, de couraça, como se fosse informações curtas, né? Store. O Instagram tá ótimo. Tá legal. Então. É Ligare Presidente Prudente, Instagram. Não, o Instagram é Ligare Prudente. E o Facebook é Ligare Presidente Prudente. Ligare Prudente e Ligare Presidente Prudente no Facebook. E eu posso deixar aqui meu e-mail, que é Marli Bonini, sim, muito simples, Marli Bonini, com E no final, @hotmail.com, e me coloco à disposição aí para se alguém quiser falar comigo por e-mail, ou pode falar também tanto no Insta quanto no Facebook, que eu respondo, tá bom? Mas foi muito legal, foi muito bacana, adorei. Vamos ter próximas, hein? Vamos falar do corpo em depressão depois. A próxima com a Marli vai ser o corpo em depressão, que ela é especialista. Um beijo, muito grato, pessoal. A gente vai ter o Paulo, vou chamar a Odila para falar do livro dela e fazer essa literatura fluir, né, para as pessoas e elas conhecerem mais e se beneficiar mais. Pessoal, muito grato Marli, grato a todo mundo que acompanhou. Tchau, obrigada, gratidão. Gratíssimo. Gratidão. Tchau. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Boa noite. Tchau. Você também. Tchau.